Nós temos, brevemente, eu só queria fazer um contexto do que nós temos feito lá no Ethos, e o José Vicente, como membro do Conselho Deliberativo do Ethos, tem contribuído nesse avanço. Mas, de uma maneira geral, cada vez mais nós temos tentado desenvolver a ideia da consciência dos grandes desafios que a gente tem para poder, de alguma maneira, enfrentar as grandes questões da humanidade. E como é que isso se reflete para nós aqui no Brasil e como é que isso se reflete em relação às empresas, de uma maneira geral, que é o que o Ethos trabalha. O Ethos trabalha, no fundo, tentando contribuir para que as empresas transformem os seus negócios e colaborem com as cidades, de uma maneira geral, numa questão territorial, e com o país. É essa construção dessa sustentabilidade é o que move, o que estimula o Ethos, e é o que ele tenta fazer. Evidente que tem duas questões que são chave nesse processo. E as duas questões que a gente, eu acho que não pode perder de vista, é que a gente precisa, numa delas, trabalhar a questão de produção e consumo respeitando os limites do planeta, e isso é chave para o avanço nosso, de todos nós. Se nós não trabalharmos essas questões, nós teremos dificuldade, e aí se inserem questões do compromisso das empresas em relação às questões ambientais, o comportamento delas em relação à produção, recursos naturais, distribuição, comunicação, resíduos. Existe um mundo de coisas importantes a avançar nesse item. E um outro, não menos importante, que é a questão de enfrentar a questão da pobreza e da desigualdade social. E esse é um tema muito caro, sobretudo para nós. É caro ao mundo, de uma maneira geral, porque há uma desigualdade muito grande em relação entre países e há uma desigualdade muito grande dentro dos países, efetivamente, dependendo do olhar que a gente tem. No Brasil, nós sabemos todos que temos uma grande desigualdade social no país. E essa desigualdade social é acompanhada fortemente por uma questão, pela questão da necessidade de avançarmos numa questão da equidade racial. Por isso é tão importante a gente avançar em encontros como este, porque eu diria que nós estamos aprendendo, e encontros como esse permitem que a gente avance fortemente nesse aprendizado. Seja com as pessoas como estas que fazem parte desta mesa, seja como as que estarão nos trabalhos, nas apresentações, nas oficinas durante o dia de hoje, seja com o aprendizado que nós podemos ter com os companheiros da América do Norte que estão aqui presentes também e podemos aprender com o que lá avançou fortemente a ponto de a sociedade americana ter, depois de dezenas de anos trabalhando a questão racial, enfrentando muitas vezes essa questão, conseguir eleger um negro para sua presidência, o que é de suma importância para o mundo de uma maneira geral. Essa questão, do ponto de vista, para enfrentar uma questão desse porte, desse desafio, é inegável que é fundamental o envolvimento de atores. Nós não vamos conseguir fazer isso, não são evidentemente as empresas que fazem isso, né? Nós temos que reconhecer essas questões como um dos atores desse processo é a empresa. Mas os governos, a sociedade civil, a articulação desses processos com as empresas é que vão poder, de alguma maneira, fazer com que a gente enfrente essas questões. Como foi colocado aqui por Hélio, por Cida, por José Vicente, o governo brasileiro, nós temos que reconhecer que tem avançado fortemente em algumas questões nesse tema. Quer dizer, nós temos muito a avançar, mas há sinalizações, mensagens que são importantes e, como disse o José Vicente, agora devem estar acontecendo questões em relação à política afirmativa que o governo assume de uma maneira mais contundente hoje nesse processo, mas isso já vem acontecendo em relação às ações afirmativas nas universidades, o que é chave nas questões de investimentos, efetivamente.
e o que demonstra que nós estamos avançando em vários campos nesse enfrentamento. A posição do governo é fundamental para que nós consigamos ter um futuro melhor nesse sentido. As empresas efetivamente não estão nesse mesmo patamar. Eu acho que nós temos que reconhecer isso, e não reconhecer isso para entrarmos numa questão de conformismo em relação ao tema, mas que isso nos estimule. Quer dizer, se o governo está conseguindo avançar mais fortemente nas políticas, que nós temos desafios em relação às empresas que podemos chegar, digamos assim, e nos inspirarmos em questões que lá estão para podermos avançar. Há muitos campos em que o inverso ocorre. Eu poderia citar, nas questões ambientais, que são importantes para o desenvolvimento sustentável, muitas vezes as empresas estão à frente dos governos, estão inovando, estão avançando, e os governos ainda não estão acompanhando este processo na devida dimensão e importância do tema. No tema racial, sobretudo aqui no Brasil, o governo está à frente, portanto, nós temos que ter a humildade de verificar isso e olhar isso como uma questão importante, e as empresas terem um aprendizado para poder avançar no tema de uma maneira geral. O ethos, portanto, como eu disse para vocês, ele trabalha, nós temos clareza, diante desses atores, da importância desses atores estarem atuando, o ethos procura sensibilizar e mobilizar as empresas. E a grande meta do ethos é sensibilizar e mobilizar as empresas para a construção de uma sociedade justa e sustentável. Esse é o grande objetivo nosso. O ethos procura trabalhar com as empresas e não para as empresas. Nós temos uma clareza que o nosso desafio é provocar as empresas e para com elas construirmos uma nova agenda e um novo futuro em vários campos, e esse é um campo muito caro a nós, esse campo da equidade racial. É desnecessário aqui avançar em índices sobre a questão de raça e a importância que nós temos. O IPEA, ele lançou, não há muito tempo, uma pesquisa em que mostra as questões das diferenças raciais e como influenciam a vida dos negros no trabalho. No trabalho apareceu como 71% das respostas, foi a influência das questões raciais no trabalho, foi a maior resposta que teve. Depois, na justiça, de uma maneira geral, com 68%, e no convívio social, com 65%. Portanto, é no trabalho onde aparece essa questão com muita evidência. E nós podemos, de alguma maneira, dentro do ethos, modestamente contribuir para o avanço dessas questões. As empresas, portanto, têm muito a avançar nesse tema. E nós temos, de alguma maneira, tentado colocar uma questão pela linha de valorização da diversidade. Quer dizer, se a gente quiser sair começar a abordar o tema, mas abordá-lo pela valorização da diversidade, e mostrar que a valorização da diversidade, que a diversidade é um valor para as empresas, que se ela for composta, na verdade, por algo que, evidentemente isso não é matemático, mas que espelhe um pouco o que é a nossa sociedade, do ponto de vista de gênero, do ponto de vista de raça, do ponto de vista de deficiência. Se a gente consegue numa empresa refletir essas questões, nós estaremos estando mais sensíveis por que está acontecendo dentro da sociedade de uma maneira geral e podendo tomar decisões que contemplem essas diferentes composições. Quer dizer, valorizar a diversidade é algo chave nesse processo, e essa é uma das questões que nós procuramos avançar fortemente. Portanto, a partir da valorização da diversidade, a questão da raça, em que o ethos tem tentado atuar fortemente, e começou isso com um compromisso em 2006, que vocês devem ter recebido aqui uma cópia desse compromisso,
que era um compromisso em 2006 e que falava o compromisso das empresas com a promoção da igualdade racial. E ali começa uma série de questões em que estimula as empresas. Primeiro faz um diagnóstico e depois estimula as empresas a avançarem em políticas que possam enfrentar o tema. Depois o ethos parte para uma questão de uma pesquisa do perfil de gênero e raça das empresas, e ela é uma pesquisa importante que vocês também devem ter recebido uma cópia, mas ela está disponível no site do ethos. E aí nós conseguimos ter nas 500 maiores empresas, e Cida se referiu a essa pesquisa, uma posição de como está essa questão. E a posição é de causar indignação, porque quando nós temos clareza em relação aos números e comparamos com as questões dos percentuais de negros na nossa sociedade, causa indignação. O percentual de negros que ocupam os cargos nas empresas é totalmente desproporcional à sua proporção na sociedade. Em cargos executivos, os negros ocupam 5% dos cargos, para vocês terem uma noção dos cargos executivos. Mas nessa pesquisa, vocês conseguem perceber claramente isso. Fazendo uma conta muito rápida, nós percebemos que, como essa pesquisa tem um histórico já de aproximadamente 10 anos, e nós estamos pretendendo reeditá-la agora no ano que vem, mas se a gente percebe a velocidade de avanço, e há um avanço, é importante reconhecer que há um avanço nessas questões, mas a questão é a velocidade do avanço. A velocidade do avanço, se nós permanecermos com esse avanço, nós demoraremos mais 150 anos para equilibrar, para que a sociedade, para que os negros na sociedade se reflitam como os negros dentro das empresas. É impossível nós esperarmos isso. É impossível uma sociedade que queira enfrentar e queira avançar para o desenvolvimento sustentável, permaneça numa velocidade na que estamos para o enfrentamento desse problema importante para nós. Nós não teremos um desenvolvimento sustentável se a gente não avançar em questões paralelamente. Não adiantará a gente avançar nas questões ambientais se nós, paralelamente, não avançarmos em enfrentar as questões sociais e de desigualdade no nosso país. E também não avançarmos nas questões de promoção de integridade e combate à corrupção. Nós temos tema-chave que as empresas cada vez mais estão alertas e trabalhando para poder contribuir com isso, e há muitas dentro do ethos que fazem que tomam essa atitude. Eu queria citar aqui, o José Vicente citou, mas eu queria valorizar as empresas do grupo de trabalho do ethos. O ethos tem mais de uma dezena de empresas que têm atuado no tema de direitos humanos na questão de raça, de gênero e raça. Essas empresas são a Alcoa, o Bradesco, a BP, a CPFL, o Itaú, Matos Filho Advogados, o McDonald's, a Natura, a Shell, a Syngenta, a Suzano, a Vale, o Walmart e a Wilson & Sons. Essas empresas têm trabalhado e o ethos tem se proposto a avançar nesse tema, eles têm trabalhado nesse grupo de trabalho. Implementação de práticas empresariais. Nós estamos definindo metas para que esse grupo de trabalho avance e contribua com o avanço das empresas. Quantos negros podem estar em 5 anos nos cargos executivos? Buscar isso dentro das empresas. Que tipo de estímulo nós precisamos ter? Nós estamos definindo metas numéricas para poder avançar e ter um desafio para que as empresas possam construir o avanço dessa agenda. Banco de práticas com as melhores práticas de inclusão social e por aí vai. Nós temos clareza que nós podemos, de alguma maneira, contribuir com esse processo. Esse seminário aqui, eu acho que nós podemos, como eu disse no início, aprender muito com ele e a partir das análises das necessidades das ações afirmativas, dos balanços de resultado, como teremos aqui, a situação do mercado de trabalho, enfim, a agenda do aprendizado com os companheiros dos Estados Unidos, eu acho que nós vamos ter uma oportunidade muito grande de avançar na agenda. Somos conscientes, digamos assim,
do quanto temos ainda que aprender, como eu disse, e eu tenho certeza que a gente terá um dia rico para poder sair daqui e depois construir documentos importantes que possam ser enriquecidos por esse dia de trabalho nosso aqui.